Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula construção de gráficos da função quadrada, desenhando os gráficos aí das parábolas aí, que é a curva aí da função do segundo grau. Se essa curva aqui, ó. Essas curvas elas surgiram aí dos cones, nas secções dos cones. Então, quando você estiver no terceiro ano do segundo grau, você vai estudar a geometria analítica, né? Aí você vai ver o que é uma secção cônica. Ele faz um corte lá no cone e obtém essa curva aí chamada parábola. Dependendo do corte que ele faz, ele pode obter uma circunferência, elipse, hipérbole. Essa aula se destina, obviamente, a aluno de oitava série. Essa palavra parábola, em geral, você já escutou, ou mesmo lá na Bíblia, lá, as parábolas que Jesus Cristo contava, ou mesmo uma antena parabólica, né? Para captar sinais de TV. Essa ponte aqui, ela tem uma construção aí em formato de parábola, né? Os castelos antigamente, quase todas as janelas e as portas, né? Elas eram feitas em formatos de parábolas. Aqui você tem um prédio aqui com formato parabólico, né? E a curva em geral é essa daqui. Isso aqui que interessa aqui para o aluno de oitava série. Essa curva é chamada parábola da função do segundo grau, f de x igual a x2 mais bx mais c, obviamente o a diferente de zero. Você diz que esse tipo de parábola aqui tem concavidade voltada para cima. Tá? Então essa abertura aqui, está vendo essa seta? Ela está para cima, a abertura dela. Então a é maior do que zero, ok? Tipo a antena parabólica lá, ó. O sujeito colocou, aqui voltando as telas aqui, ó, a concavidade dela está para cima. Por quê? Porque o satélite está lá em cima, né? Se ele virar isso aqui para baixo, não vai adiantar nada. Então o satélite está lá em cima, isso aqui está mirando, direcionando o satélite. Então você tem essa curva desse tipo. Do jeito que faróis de carro também costumam ser formatos parabólicos. Essa parábola aqui já tem concavidade voltada para baixo. Isso aqui é do filme Uma Mente Brilhante. Eu coloquei um desenho aqui, ó, no formato de uma parábola, concavidade para baixo, todas as vezes que o A for menor do que zero. Isso é uma propriedade. Esse ponto aqui é extremamente importante. Onde ele está colocando o dedo, chama-se vértice. E esse vértice é calculado por essa fórmula, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então o x é menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Isso aqui você tem que saber de cor, você tem que decorar isso aqui. Menos b sobre 2a, te dá a abscissa deste ponto, ok? Chama-se coordenadas do vértice. Em geral, a parábola é simétrica, metade para a direita, metade para a esquerda, eixo de simetria, cortei no meio, do jeito que eu posso cortar esse animal aqui no meio, ó, tá vendo? Ó? Um olho para a direita, um olho para a esquerda, essa mancha do lado de cá, essa mancha do lado de cá, são simétricos, um olho para a direita, um olho para a esquerda. Isso quando a pessoa é bonita, né? Quando o animal é bonito, tudo do mesmo tamanho. Dizem que uma simetria perfeita é dessa atriz aí, Ana Paula Arósio. Então, os olhos todos do mesmo tamanho, a boca, simetria perfeita, a orelha, por aí vai. Para desenhar isso aí, você vai precisar de régua, lápis, né? Curvas francesas, borracha, papel milimetrado ou quadriculado, e se você não souber fazer conta, calculadoras, né? Você pode desenhar isso também no Cabri geométrico. Eu postei uma aula no YouTube aí sobre Cabri. Isso se a sua escola tiver informatizada e tiver esse programa, né? Caso contrário, não tem jeito, tem que ser no papel mesmo. E essas curvas francesas aí, talvez, não sei se hoje em dia você encontra isso em qualquer papelaria. Em geral, só quem faz arquitetura, desenho, educação, belas artes é que trabalha com isso. Na minha época eu era menino, a gente tinha isso aí, né? Para desenhar as parábolas. Então, o roteiro é o seguinte: primeira coisa, você vai calcular as coordenadas do vértice, vai pegar a abscissa, vai pegar dois valores à direita dessa abscissa e dois valores à esquerda. Vai criar uma tabelinha e vai calcular os valores das ordenadas, ou seja, os valores dos y. Vejamos. Exemplo: esboçar o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então você começa sempre tirando o a, o b e o c. Então, onde tem o x2, você tem o a, que é 1. Onde tem o x é o menos b, que é menos 4, e o c, esse é a constante aqui, que é o número 3. Se o a é positivo, eu sei que a parábola que vai aparecer tem concavidade para cima, porque aqui é positivo. Se fosse negativo, seria para baixo. O x do vértice é dado pela fórmula, menos b sobre 2a. Quem é b? B é menos 4, coloquei ele aqui no lugar do b. Ó. O a é 1, menos vezes menos é mais, então ficou 4 dividido por 2, que é 2. Esse é o x do vértice. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou numa reta numérica.
Está aqui o x do vértice, aqui sou eu, número 2. Vou pegar dois valores à direita, o 3 e o 4, e dois valores à esquerda, o 1 e o 0. E vou construir uma tabelinha com esses valores, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Agora você toma cuidado, é o seguinte, vamos supor que o x do vértice fosse o número 8. Então eu queria, né, para entrar na tabela, seria o 9 e o 10, que são os da direita, e o 7 e o 6. 5 valores, por isso que eu desenhei essa mão cheia. Tem que ter 5 números aqui para x. Ó. Então, 8, o que está à direita do 8? O 9 e o 10. O que está à esquerda? O 7 e o 6. Ok? Porque tem aluno que acha que é sempre assim, 0, 1, 2, 3 e 4. Não é não. Tem que tomar cuidado com isso. Depois disso, você pega os valores 0, 1, 2, 3 e 4, introduz um de cada vez aqui na função e faz as contas. Quando for 0, no lugar do x você coloca 0 aqui e 0 aqui. Está vendo ele aqui? Ó? 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0. 4 vezes 0 é 0. Sobrou quem? 3, porque 0 mais 0 é 0, somado com 3 é 3. Coloca ele aqui. Depois você faz os cálculos para o número 1. 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1, 4, 4 mais 3, somando tudo dá 0. Depois você preenche a tabela. Okay? Você vai fazendo 1 a 1. Se você não sabe efetuar esses cálculos, aí você compra uma calculadora que te dá esse... Hoje em dia você tem calculadoras que fazem essas continhas. Do jeitinho que eu escrevi aqui, ó, você pode escrever na calculadora. Você pode digitar na calculadora e te dá a resposta certinha. Então, quando x for 0, o y vai ser 3. Quando for 1, vai ser 0. Quando for 2, vai ser menos 1. E quando for 3, vai ser 0. Quando for 4, vai ser 3. Você observa que eles são simétricos. Aqui, ó. 0 aqui, 0 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Sempre que o x do vértice for um número inteiro, isso vai ocorrer. Ou então, por exemplo, 2,5, 1,5, 3,5. Feito isso, você pega o papel milimetrado e começa a marcar os pontos. Quando o x for 0, o y vai ser 3. Ó. Quando for 0, vai ser 3. Quando o x for 1, o y vai ser 0. Quando o x for 2, vai ser menos 1. Tá? Quando for 2, aqui, ó, menos 1, desceu 1. Quando for 3, vai ser 0. Esse ponto aqui, não sobe nem desce. Quando for 4, vai subir 3. Ó. Quando o x for 4, você sobe 3. Ó. Sobe 1, sobe 2, sobe 3. Né? Tá lá os 5 pontos. Posso encaixar a minha mão nos 5 pontos? Essa é uma maneira de conferir. Ó. Os 5 dedos encaixam nesses pontos perfeitamente. Se não dá para encaixar, é porque você errou os cálculos aí, ok? Essa é uma maneira de conferir. Feito isso, eu venho com a curva francesa, apoio lá uma parte lá que me interessa, lá, risco, coloco do outro lado o instrumento, risco novamente, e aí eu tenho a minha parábola, com cavidade para cima. E se observa que esse 3 aqui, ó, esse C, é onde ela corta o eixo Y, sempre. Se aqui fosse um 7, significa que a parábola ia passar por esse ponto. Isso é uma propriedade. Então a parábola intercepta, ou seja, corta o eixo Y exatamente nesse ponto. 2. Essa parábola tem o A menos 1, B menos 6 e o coeficiente C menos 5. A parábola tem concavidade para baixo, porque o A é negativa, menos 1. X do vértice é menos B sobre 2A. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 1, negativo, menos 2. 6 dividido por menos 2 é menos 3. Está aí o x do vértice. O que está à direita do 3 negativo? O menos 2 e o menos 1. O que está à esquerda? O menos 4 e o menos 5. Então são esses valores, 5 valores que eu tenho que ter na minha tabela. Feito isso, eu efetuo os cálculos, um de cada vez. Eu coloco o menos 5 no lugar do x, está vendo aqui? Ó? Efetuo as contas corretamente e preencho a minha tabela. Feito isso, eu levo o plano cartesiano. Quando for menos 5, vai ser 0. Aqui, ó, não vai subir nem descer, vai ser um ponto aqui. Ó. Aí lá de vermelhinho. Quando for menos 4, vai subir 3. Então, quando for menos 4, sobe 3. Quando for menos 3, sobe 4, sobe 1, sobe 2, sobe 3, sobe 4. Marca lá. Quando x for menos 2, tá aqui, ó, sobe 3, sobe 1, sobe 2, sobe 3. Marca ele lá. E quando for menos 1, é 0, não sobe nem desce, que seria esse ponto aqui. Ó. De posse dos 5 pontos, eu pego a minha mão e falo, dá para encaixar nos 5 pontos, os dedos? Se for possível, tá beleza. Pega a curva francesa, risco, põe ela do outro lado, risco, e aí eu tenho o meu gráfico. Ok? Cuidado para não desenhar gráfico desse tipo aqui que está errado. Né? Tá abrindo com régua. Se constrói gráfico, não é com régua, não. São com as curvas francesas. Até a próxima videoaula.